Olá, boa tarde a todos. No programa de hoje, nós vamos conhecer um radialista que praticamente surgiu nessa área como um calouro de programa de auditório. Depois disso é que veio a paixão pelo rádio. Ele que foi um dos pioneiros a criar programas de auditório bem naquele estilo sertanejo aqui no rádio sergipano. E ele ainda comandou na década de 50 um programa de grande repercussão entre o público infantil. Ele que era um músico, um radialista, um criador de muitos personagens engraçados e irreverentes. E esta é a história que você conhece a partir de agora no Terra Serigi. Alguns talentos podem ser aperfeiçoados ao longo da vida, outros simplesmente nascem com a pessoa. Que é um instrumento musical. Isso não se joga fora não, moça. Podem ser notados até mesmo sem um único olhar. Outros sentidos falarão por si. Erílio Alves de Castro nasceu em Ilhéus, na Bahia, em 1930. E quando ele tinha 2 anos de idade, mudou-se para Sergipe. E foi por aqui que ele trilhou uma trajetória de muita paixão pela música e também pelos estúdios de rádio. E essa história começou mais especificamente quando ele tinha 8 anos e foi participar na antiga radiodifusora como calouro de um programa de auditório. Quando eu me apaixonei, a partir do dia que eu fui para o programa de Alfredo Gomes, que eu cantei o Baile na Piedade imitando Jorge Veiga. Já estava imitando cantores. E um dia eu disse, um dia eu serei um artista. E essa praga pegou. Tinha um time lá no bairro São José e eu fazia parte. E existia o campo de futebol chamado Bariri, atrás da igreja São José. E ali eu fui fazer uns programas, participei dos programas de lá. E comecei a fazer imitação por ali, coisa e tal, e foi. E eu comecei a gostar do que estava fazendo. Comecei por ali. E dali eu comecei a fazer não só imitações, como também apresentar programas em todo canto, em Aracaju. Trouxe daqui, que apresentei na esquina da Zaqueu Brandão, 24 de outubro ali na esquina, Norma Sueli, cantora da Rádio Nacional. Eu apresentei aqui vários artistas do rádio brasileiro. Com Ari Lobo, o senador, embaixador do Rojão, eu percorri o Brasil todinho com um cara que está ali com a sanfona, que era o trio que correu o Brasil todinho. Morreu de birita. Ele, o maior intérprete das músicas do saudoso Gordurinha, que era meu amigo e que eu toquei no programa dele, fazendo tudo o que era possível dentro da capacidade de um homem que queria vencer na vida. Desta forma, seu Erílio, ainda na adolescência, abraçava um destino. De qualquer objeto tirava sons, a voz ecoava melodiosa, mas faltava um companheiro fiel. Era menino, morando na rua de Riachão. E os caras chegavam para tocar, cavaquinho, violão, não sei o quê, e eu só vendo os caras. Aí uma hora eles pegaram e o pandeirista saiu, foi lá dentro, pegar uma coisa lá no fundo do quintal, não sei como foi. Aí deixou o pandeiro, eu aí levei um cascudo. Filho, mas não sei o que, você me passa, você vai ver que eu vou tocar um dia mais melhor que você. Agora, ele estava pronto para seguir o caminho. Ó Deus, perdoe esse pobre coitado, que de joelho eu sou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. A alma de artista misturada a boas gargalhadas o tornou uma figura de sucesso. A prova veio já no início da carreira com a estreia dele no rádio. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. O primeiro programa de rádio se chamava O Sertão Canta e bem nesse período veio o apelido que lhe deu prestígio. Nem sabe fazer oração. Falecido Antônio Teles. Ele fazia o programa com outro cidadão e eu ia botar as notas. Olha, o futebol, Vitória de Sanão, vai jogar tal dia. E um dia eu comecei a imitar o cara que eu disse que estava com vontade de comer goiaba. Aí eu disse, toda vez eu dizia, estou com vontade de comer goiaba da nossa. Aí ele ficava,
Um dia fez uma enquete. Goiabinha, você de tanto dizer que quer comer goiaba, vou fazer uma enquete. Vou pedir para os ouvintes telefonar. Se você quer ser quer que você volte a ser, você seja goiabinha, porque você anda com tanta vontade de comer goiaba. Eu digo, mas aí o pessoal subia lá na rádio para levar cesto de goiaba, de tudo, camarão, tudo. Moça, se for contar direitinho, termina ontem às 9 horas da tarde e não acaba a conversa. O estilo brincalhão não foi a única marca de Goiabinha. Ele foi um dos pioneiros de programas sertanejos do rádio sergipano, estilo que o levou para fora de Sergipe. As experiências foram acumuladas por passagens em rádios de outros estados do país. Eu com Ari Lobo, eu começava, o sanfoneiro dava a introdução, e vamos cantar uma música de gordurinha. Garoto do amendoim. Amendoim torradinho, aproveita gente que tá bem quentinho. Amendoim torradinho, aproveita gente que tá bem quentinho. Tenho 10 anos de idade, não sei o que é brincar. Eu passo necessidade pra minha mãe sustentar. A coitadinha é viúva, só tem eu neste mundo. É por isso que trabalho, não quero ser vagabundo. E se tem um programa que mandou ver, como diz o próprio Goiabinha, foi o Carrossel Infantil de 1956. No meu programa, o programa é no Instituto Histórico. As crianças era assessorado pelo Departamento de Educação do município e também da cultura, porque para que justificasse um colégio por domingo, 1, 2, 3, como foi surgido também os pequenos cantores de Sergipe, que eu tenho fotografias aí também, que Lorival Batista deu tudo, banda de música e instrumentos, tudo na vida. Carrossel infantil tinha a característica, criança feliz que vive a cantar, alegre embalar seu sonho infantil. Oh meu bom Jesus, que a todos conduz, olha aí as crianças do nosso Brasil. Aí eu tinha o regional, tem vários artistas aparecendo no programa, e eu não fazia as coisas só para mim. A Cinelândia, vizinho Instituto Histórico, eu fiz uma carteirinha. Tem gente aqui até hoje que tem carteirinha de sócio do Clube do Carrossel Infantil. Quem tinha aquela carteirinha não pagava. O dinheiro que dava ali, eu pegava e descia para a Cinelândia para pagar suque para as crianças. Os filhos guardam algumas lembranças dessa época. O Carrossel Infantil eu tenho uma lembrança muito forte, porque na época foi uma iniciativa bastante plausível. Ele foi o precursor desse programa e era onde as crianças interagiam, competindo entre si. As escolas iam no sábado levando suas apresentações, seja na coreografia, seja numa música treinada entre os alunos. E isso era muito motivador, era uma gincana entre colégios e participavam dos prêmios, tinha concurso de calouros, e isso era muito importante. É uma lembrança muito boa que nós tínhamos dessa época. Entre programas de rádio e apresentações musicais, o caipira artista que transbordava simpatia, espalhava ritmo, melodia, uma incansável busca de viver e principalmente naquilo que o preenchia. Onde havia farra, forró e microfone naquelas décadas em Sergipe, Goiabinha provavelmente havia passado por ali. Olha pro céu, meu amor, agora mulher, como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, que lá no céu vai sumindo. E veja daqui a pouco, do rádio para a TV, personagens marcantes de Goiabinha que valorizam traços da cultura nordestina. E apesar da alegria e da irreverência, também uma história triste, a despedida dele do rádio.
Além de comandar programas de auditório numa época áurea do rádio, o Goiabinha também teve passagens pela televisão. E o primeiro trabalho dele se destaca pela irreverência e também pela valorização que ele dá à cultura nordestina. Perseguindo com o nosso programa agora, nós vamos apresentar o conjunto que está aqui cantando com a gente, com Bastião da Luzia, com Macumba. Aí vamos lá, Bastião da Luzia. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse negócio de discriminar os cantores e assim, para vocês estão aniversariando, vamos apresentar essa quadrilha agora, nesse momento que se segue a nossa programação. Aí era o Coronel Fulgêncio. Palavras do Coronel Fulgêncio, personagem que comandou o programa de TV Alegria Nordestina. O personagem dele agrada até hoje, né? Hoje eu ainda vejo as pessoas ainda tentando imitá-lo na voz que ele fazia do coronel. E isso é muito bom para a gente que fez parte da vida dele. Os personagens nunca esconderam uma pessoa tímida. Goiabinha, pelo contrário, sempre foi conhecido pelo estilo solto, extrovertido. Um clássico boêmio de décadas passadas que sempre teve uma vida ligada ao rádio, TV e música. Mas que em 1981, por causa de um acidente, foi obrigado a dar uma pausa, que ele não queria. Goiabinha conta que as pessoas achavam que ele estava impossibilitado de trabalhar como antes. Mas ele quis provar que estava pronto para o destino que escolheu. Embora afastado do rádio e da TV, o trabalho prosseguiu. Goiabinha se tornou locutor oficial do concurso de quadrilhas da Rua de São João, no ano de 1986. Mas é preciso ressaltar algo. Neste período, o pandeiro não deixou de tocar. Quando ele chegava lá em casa com os regionais, aqueles cantores muito bons, por sinal, sax, cavaquinho, violão, e ele no pandeiro, na cuíca, e ficava na porta até altas horas, cantando aquelas músicas, os chorinhos. Isso nos lembra bastante a irreverência do meu pai. Também na Atalaia Nova, que ele fazia os carnavais, ele saía arrastando as pessoas com uma banda chamada Os Namorados do Mar. E isso alegrava aquela comunidade que naquela época era bem provinciana, não tinha muito desenvolvimento. Então é uma lembrança muito bonita que eu tenho do meu pai nessa época. Havia balões no ar. A canção faz referência a um ídolo, uma pessoa que ele conviveu e chegou a tocar junto, além de ter se divertido bastante. No forró de Zé do Baile, que eu tinha cadeira cativa ali na Praça 11. Aí ele peguei o pandeiro, cantei, bati pandeiro. Ele aí sentou na mesa comigo, tomou uma dose de uísque. Eu também tomei, que eu bebia todas. Agora não tomo mais nada não, mas engulo de vez em quando para quebrar a dieta. Viu? De vez em quando. Erílio Alves, Coronel Fulgêncio, Goiabinha. Talentos de uma única pessoa que deixa um legado. É muito gratificante que muitas vezes eu passo pelo interior do estado e as pessoas ainda querem conhecê-lo de perto. Fazem questão que eu o leve até a residência deles, porque tem uma história de vida que passou assistindo, escutando o programa de Erílio Alves, o Goiabinha. Então isso nos gratifica, mostra que apesar dele ter ficado esses anos todos sem atividade no rádio, as pessoas ainda lembram com muito carinho do programa e de tudo que ele fazia pela população. Talento hereditário e que continua a inspirar no decorrer da vida. Um dos filhos parece que bebeu da mesma fonte do pai. Eu tenho a alegria da minha mãe e a musicalidade, a criatividade do meu pai. Essa junção fez com que hoje em dia eu fosse esse cantor tão conhecido em Aracaju, que participou de diversos eventos maravilhosos, graças aos talentos ou aos dons que eles me deram através da via genética. Ser filho de Goiabinha nos traz essa responsabilidade de fazer o melhor para que, se um dia Deus conduzi-lo a um outro plano, a gente vai levando esse legado para as outras pessoas poderem passar. Estou cantando na Atalaia Nova, por exemplo, num local onde a minha infância marcou. Todos lembram do velho Goiabinha, com saudosismo.
criança feliz que vive a cantar. Ele insiste no movimentar das mãos, assim como na afinação e no dom de brincar com as pequenas coisas. Brincar de um jeito que mantenha viva a lembrança, ainda que seja num tom de saudade. Crianças com alegria, viram Jesus de andorinha, viram Jesus que dizia: vinde a minhas criancinhas.